O caso do qual eu vou falar hoje é um caso que vocês muito me pedem. Inclusive, eu vou falar dele aqui porque ele venceu uma enquete que eu fiz lá no Instagram quando eu tava com dúvida sobre qual caso falar aqui. Portanto, mais uma vez eu vou pedir, se você não me segue no Instagram, por favor, me segue lá, porque não é a primeira e não será a última enquete que eu vou fazer. E vocês têm a chance de votar e escolher qual caso é mais do agrado de vocês. Desde já eu digo que o joinha de vocês é muito importante nesse tipo de vídeo, então por favor, dá o seu joinha aqui embaixo e quebra essa pra mim que não custa nada. Aproveita também, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve e quando você se inscrever do lado vai aparecer um sininho. Ativa esse sininho que é pra você saber sempre quando eu jogar vídeo aqui no canal. E mais uma vez eu digo, eu sempre coloco um aviso no início do vídeo, mas eu vou falar mais uma vez aqui. Se você é sensível a assuntos como estupro e ou tortura, por favor, feche esse vídeo agora, ou pelo menos assista até a parte em que eu vou começar a descrever o que aconteceu com as vítimas. Então, vamos lá. Esse crime ocorreu em 2003 em Bugaçu, aqui na Grande São Paulo. Ele é um crime bastante notório e bastante conhecido no Brasil. Por mais que vocês tenham talvez nascido depois desse crime, você provavelmente já ouviu falar dele. Helena Friedenbach era uma jovem de 16 anos, bastante bonita, bastante atraente e que vinha de uma família nobre aqui da Grande São Paulo. Em 2003 ela conheceu o Felipe Café. Ela conheceu ele porque ela foi transferida para a escola dele no segundo semestre daquele ano e eles estudavam na escola desde o começo do ano, se eu não me engano. Eles se interessaram bastante um pelo outro e pouquíssimo tempo depois, acho que meses depois, os dois começaram um relacionamento. No fim de outubro, eles resolveram passar um fim de semana juntos e afastados da cidade e mais precisamente no dia 31 de outubro, eles mentiram para os pais dizendo que iam para uma excursão da escola, mas na verdade eles iriam acampar em um sítio que o Felipe conhecia desde que ele tinha 14 anos de idade. É o famigerado Sítio do Olé, era um sítio abandonado e ele ia com amigos lá desde sempre pra se divertir e passar fins de semana acampando, enfim. Ele resolveu levar a Liana lá e a Liana também mentiu para os pais. No famigerado dia 31, o pai da Liana se ofereceu pra levar ela até o lugar em que ela ia pegar o ônibus e ela recusou, dizendo que o Felipe iria levá-la. Então eles saíram na noite do dia 31 e tanto a Liana quanto o Felipe, obviamente, que estavam juntos, passaram a noite em frente ao vão do MASP aqui em São Paulo, que é um lugar bastante deserto, e eles viraram lá à noite esperando dar o horário do ônibus no dia seguinte. Eles pegaram 2 ônibus pra chegar no lugar lá em Bugaçu, se eu não me engano é interior da Grande São Paulo, eu não tenho certeza porque geografia não é meu forte, mas enfim. Quando eles estavam a caminho do sítio em que eles iam acampar, eles cruzaram com um jovem de 16 anos chamado Champinha. Champinha, imediatamente quando pôs os olhos na Liana, quis. O Champinha, apesar de só ter 16 anos, ele já tinha um extenso histórico criminal e ele era bastante narcisista. Só o que ele queria importava. E naquele momento em que ele pôs os olhos na Liana, ele se decidiu que ele queria ter prazer com ela. A Liana e Felipe chegaram então no Sítio do Olé e montaram um acampamento. Porém, pouquíssimas horas depois, eles foram surpreendidos pelo Champinha, que chegou lá acompanhado do Pernambuco. O Champinha então fez um corte na barraca e exigiu que eles saíssem. E a partir daquele momento, tanto a Liana quanto o Felipe se tornaram reféns do Champinha, que levou eles para o cativeiro, que seria, no caso, a casa do senhor Antônio de Barros. Senhor não, filho da puta. Chegando lá, os meliantes, acompanhados de outro cara que também se chamava Antônio, esse não era o dono da casa. Enfim, eles colocaram a Liana e o Felipe em quartos separados. Eles vendaram e amarraram o Felipe e os 3 passaram a madrugada inteira estuprando a Liana. Eles passaram a madrugada abusando dela de todas as maneiras possíveis. Tudo isso porque o Champinha encasquetou que ele queria a Liana e, enfim, se ele queria, ele conseguiria da pior maneira possível. A Liana ainda tentou argumentar com os bandidos e dizer que ela tinha dinheiro e que ela poderia pagar um resgate, e eles iludiram ela, fazendo ela acreditar que ela estava ali realmente como refém enquanto aguardava que o resgate fosse pago. Na verdade, desde o princípio, ela estava ali simplesmente para servir sexualmente o Champinha e
quem mais o Champinha quisesse que ela servisse sexualmente. Isso, o pai da Liana, preocupado porque não tinha notícias da filha, resolveu ligar pra uma das amigas dela. Essa amiga dela, extremamente preocupada, confessou pro pai dela que a Liana havia mentido, que não havia excursão nenhuma e que ela tinha ido acampar com o Felipe. O pai dela, imediatamente, já que ele não tinha notícia da filha há horas, entrou em contato com a polícia. Enquanto isso, a Liana continuava no cativeiro com vários homens revezando enquanto estupravam ela, e eu não consigo imaginar o que se passava na cabeça dela. Enfim, é muito difícil se colocar na pele dela e imaginar o que ela tava sentindo. E o Felipe também, óbvio, tava preso no quarto sem saber o que tava acontecendo. Isso até o domingo à noite. No domingo à noite, o Champinha e o Pernambuco tiraram tanto a Liana quanto o Felipe de casa, ambos vendados. Quando chegou em determinado local, o Champinha parou com a Liana e o Pernambuco seguiu adiante com o Felipe. O Pernambuco então fez o Felipe se ajoelhar e atirou a queima-roupa na nuca dele com uma espingarda. A Liana, escutando o tiro, desesperada, perguntou pro Champinha o que tinha acontecido e o Champinha simplesmente mentiu pra ela, dizendo que o Felipe havia sido liberado e que ela poderia ficar sossegada, que ela ia voltar pra casa e aguardar enquanto os pais dela pagassem o resgate. Na segunda-feira, a polícia, já ciente do caso, junto com o pai da Liana, começaram buscas intensas ali nas redondezas e eles encontraram a barraca cortada e os pertences e um chinelo da Liana no local. E a partir dali as coisas ficaram tensas porque eles perceberam que realmente algo de muito grave estava acontecendo. Paralelamente a isso, um empresário de renome viu o que estava acontecendo e se solidarizou bastante com o caso. Então ele ofereceu um helicóptero ao pai da Liana para jogar panfletos com a foto do casal. O pai da Liana aceitou porque, afinal de contas, toda e qualquer ajuda eram bem-vindas. E é muito triste no documentário, o caso Investigação Criminal. Eu não sei se no que está disponível no Netflix esse episódio já está disponível. Eu assisti esse episódio quando ele passou na TV. E a Netflix, ela tá jogando as temporadas com episódios aleatórios. E eu não sei se o do caso Liana está disponível. Eu sei que o caso Liana está disponível no Anatomia do Crime, só que tá bem mais escasso ali. É muito bom também, mas tá bem mais resumido do que no Investigação Criminal. Eu espero que já tenha no Netflix, então vão lá conferir. Enfim, é muito triste ver o pai dela falando nesse documentário que ele tem medo de essa atitude de jogar os panfletos tenha influenciado na decisão dos assassinos de fazer o que eles fizeram 2 dias depois. Enfim, agora eu quero fazer uma pausa aqui e falar um pouquinho sobre a imprensa. Galera, é inegável que a imprensa ajuda bastante. A gente não pode dizer que a imprensa não ajuda. Quantas e quantas vezes várias pessoas que estavam desaparecidas não surgiram depois que a foto delas foram divulgada na imprensa, ou quantos assassinos e sequestradores não foram presos após a foto deles serem divulgadas na imprensa. A imprensa ajuda bastante, mas a imprensa também pode chegar a ser um pé no saco, porque nem todos, mas infelizmente algumas pessoas na imprensa só estão interessadas em vender jornal e ter audiência no seu telejornal, no seu programa. Enfim, nesse caso, que atraiu bastante atenção, não foi diferente. A imprensa começou a especular que o jovem casal havia fugido de casa porque os pais da Liana eram completamente contra a relação, pelo fato de o Felipe ser não de um nível tão alto, não ter tanto dinheiro. Enfim, gente, isso aqui não é pra negar que isso existe. Isso é um fato de que existe esse preconceito social. E o caso Richthofen é um bom exemplo disso. Eu já fiz um vídeo sobre o caso, eu vou colocar aqui. Só que esse não era o caso. O pai da Liana negou a todo momento que eles fugiam de casa, porque eles não tinham motivo pra fugir. O pai dela jamais proibiu essa relação. Pro pai dela, eles eram jovens se divertindo. Então, ele iria proibir essa relação por quê? Então, a imprensa acaba afetando muito, principalmente as famílias, com essas falsas acusações. Enfim, eu só queria colocar esse adendo aqui porque eu queria colocar que a imprensa foi de grande ajuda nesse caso, mas também foi um pouco desnecessário. Enfim, voltando para o cárcere, ainda na segunda-feira à tarde, o Champinha obriga a Liana a sair com ele. Ele coloca um capuz nela que cobre parte do rosto porque ele tá a fim de pescar. E ele faz a Liana ficar sentada várias horas enquanto ele está lá pescando. Nesse meio tempo, o irmão do Champinha chegou e viu acompanhado da Liana, e o Champinha disse para o irmão que ela era uma namorada dele, e o irmão não questionou. Depois, posteriormente, o irmão disse que a Liana parecia estar em choque. Ela simplesmente não se movia, ela não falava e ela ficava com a vista sempre parada num ponto fixo. A gente só pode tentar imaginar o que se passava na cabeça dela, mas a gente não vai conseguir. Na madrugada de quarta-feira, o Champinha tira a Liana de casa de madrugada com a desculpa de que ele iria liberá-la. Porém, o que na verdade ele faz é parar no meio de um matagal e agredir ela várias vezes com um facão. Ele agrediu ela tão forte que ela chegou
chegou a ter traumatismo craniano por causa de uma das pancadas da faca. Ela foi atingida no pescoço, enfim, vários lugares. O fato é que ela veio a morrer, obviamente, e ele largou o corpo dela ali, naquela quarta-feira. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu não sabia, e quando eu fui fazer pesquisa para o caso, eu descobri, é que o Felipe chegou a ser suspeito, galera, na época do crime. Isso porque descobriram, a imprensa obviamente descobriu, que o Felipe já tinha chegado a jogar bola com o Champinha, porque como eu disse, o Felipe desde os 14 anos frequentava ali a área do sítio do Lé, e uma dessas vezes em que ele estava com amigos jogando futebol, o Champinha apareceu e os amigos convidaram ele para jogar futebol. Galera, eu não sei se vocês moram na periferia, mas enfim, eu cresci na periferia e eu posso dizer como funciona o esquema. As crianças, pelo menos as de antigamente, as de hoje em dia nem tanto, porque a diversão das crianças de hoje em dia é pegar o celular e estar na frente do computador, brincavam muito na rua de jogar futebol, brincavam, enfim, eram crianças que viviam. E era completamente normal quando a gente que estava brincando na rua via uma pessoa chegar, convidar essa pessoa que estava ali olhando pra jogar futebol. Isso não fazia da gente melhor amigo daquela pessoa, e esse era o caso. Galera, isso jamais foi um plano de sequestro, isso jamais foi um plano de conseguir dinheiro, isso simplesmente foi um plano que surgiu na cabeça do Champinha a partir do momento em que ele viu a Liana. A partir daquele momento, isso virou um crime sexual. Ponto. Provavelmente ele nem se lembrou de quem era o Felipe quando ele viu os dois ali. O foco dele sempre foi a Liana, tanto que ele descartou o Felipe menos de 48 horas depois do sequestro. Então eu acho que o grande erro da imprensa é sempre especular. Já ficou provado que o Felipe não poderia ter nada a ver com isso e ponto. O Felipe era inocente. Ele simplesmente foi mais uma vítima desse caso. Uma vítima que, se a gente for parar pra analisar, foi circunstancial, porque o foco do Champinha, como eu disse durante todo esse vídeo, sempre foi a Liana, e é isso. Enfim, um homem que fazia trilhas ali, trabalhava fazendo trilhas, se ofereceu e ligou pro pai da Liana e perguntou se ele poderia ajudar nas buscas. E, enfim, durante as buscas, esse senhor encontrou um dos Antônios que participaram do caso. Esse Antônio bêbado começou a falar uma coisa aqui, uma coisa ali, e esse senhor, que foi uma peça-chave para chegarmos à grande conclusão desse caso, levou o Antônio para a delegacia e lá, em frente aos policiais, o Antônio confessou todo o crime. Enfim, ele entregou o Champinha, ele entregou Pernambuco, ele entregou todo mundo que estava envolvido nesse caso, que foi um total de 5 homens. Quando os policiais chegaram no Champinha, o Champinha rapidamente confessou também e rapidamente levou eles aos corpos da Liana e do Felipe. O resultado final é que o Antônio de Barros, que era o dono da casa, foi condenado a 7 anos de prisão e já se encontra em liberdade. O Pernambuco também foi condenado a 110 anos de prisão por cárcere, estupro e, obviamente, pela morte do Felipe. Antônio Caetano da Silva foi condenado a 124 anos de prisão também por cárcere e vários estupros. Agnaldo Pires, que eu não cheguei a citar no vídeo, mas também foi um dos envolvidos no caso, foi condenado a 47 anos de prisão. E com Champinha foi bem mais complicado. Champinha, como eu disse, tinha 16 anos de idade, então ele foi levado à Fundação Casa, onde ele permaneceu até os 20 anos de idade. Antes dele ser liberto, ele passou por alguma bateria de exames e o laudo atestou que ele era completamente incapaz de viver em sociedade. Então ele se encontra até os dias de hoje numa unidade experimental de saúde, segundo o governo, tanto para a proteção de pessoas que ele pode chegar a ferir caso ele saia em liberdade, tanto para a própria segurança dele. E obviamente isso gera indignação em grande parte da população, mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito, eu tô aqui pra narrar o crime. Obviamente eu fico muito indignado, tanto quanto a maioria de vocês, não todos vocês que estão me assistindo, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Porque sim, infelizmente, 2 jovens que tinham muito para oferecer tiveram suas vidas ceifadas de maneiras tão horríveis, e a gente vai sempre ter esse gostinho amargo na boca de que a justiça poderia ter sido feita. E esse caso foi um dos carros-chefes, não foi o carro-chefe, mas foi tipo um dos casos que mais teve visibilidade e que gerou uma grande discussão sobre maioridade penal no Brasil. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Vou deixar links aqui embaixo com vários vídeos relacionados ao caso, matérias, enfim. Eu assisti o Investigação Criminal do caso há muito tempo, então grande parte do que eu sabia que foi por causa da Investigação Criminal. Eu não cheguei a assistir ele de novo para fazer o vídeo. Mas enfim, o Investigação Criminal tá disponível no Netflix. Como eu disse, eu não sei se esse episódio está disponível, mas mesmo se não tiver, eu recomendo que vocês assistam essa série, porque é uma série muito boa na criminalística do Brasil, e eu recomendo que vocês assistam, assim como Anatomia do Crime, que, como eu disse, é bem mais sucinto, mas que também é de grande utilidade para vocês que se interessam em crime, e elas estão disponíveis na Netflix aí afora. Quem tem Netflix, quem não tem, eu sinto muito. Pesquisa pirata no YouTube, porque
né? Finge que eu não disse isso. Mentira, não façam isso, galera. Vamos no Netflix. Assina Netflix é R$20. Como eu disse no começo do vídeo, eu tô sempre fazendo enquetes no Instagram, então me sigam lá. Se você gostou do vídeo, dá o joinha aqui embaixo, que é pra eu saber que você gostou. E se você não gostou, dá o seu joinha também, que é pra eu saber que você não gostou. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na semana que vem e fui!